Hey, how are you today? Como estão todos hoje? Aqui é a Teacher Cláudia Borges e nós vamos iniciar mais uma English Class. Confira aqui comigo o conteúdo. Então, essa é a aula 23, o objeto de conhecimento é quantificadores. O detalhamento é substantivos incontáveis. Então, esse conteúdo a gente vai ver vários vocabulários, exemplos de vocabulário. Então, deixa aí o caderninho preparado para anotar tudo. Então, let's start. Bem, então, para a gente exemplificar, não é? Este conteúdo que são uncountable nouns, eu quero aqui mostrar para vocês um exemplo de uncountable noun. Então, acompanha aqui comigo. Então, olha só, um exemplo de uncountable noun é money. Então, vocês estão vendo aqui as notinhas voadoras, hein? Então, as notinhas estão voando aqui, e aqui o exemplo de money. Money, dinheiro. Então, money é um exemplo de uncountable noun. Assim como este que está aqui ao meu lado também. Estão vendo aqui uma fonte bonita de água, né? Então, a palavra, o objeto water, água, water, também é um exemplo de uncountable noun. Mas o que é mesmo um uncountable noun? Então, acompanhe comigo para a gente verificar. Bem, o uncountable noun, nós vamos ver agora a definição. Acompanhe. Então, uncountable nouns são substantivos incontáveis. Então, quando eu coloquei a letrinha un na frente do countable, né, ele já ficou não contável, né? Já é um prefixo. A palavra nouns significa substantivos. Então, uncountable nouns, substantivos não contáveis, incontáveis. Então, para que servem? Vamos acompanhar aqui. Eles são usados para coisas que nós não podemos contar com os números, nós não podemos quantificar. Por exemplo, vocês acabaram de ver o money, não foi? O dinheiro. Eu não posso contar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Isso não é possível, porque ele é um exemplo de uncountable noun. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Então, objetos minúsculos ou sem definição de forma, líquidos e gases, são classificados como não contáveis. Viram o exemplo da água, né? A água é um líquido, então eu não posso contar uma água, duas águas, não é? Então não é possível fazer essa contabilidade. E mais um pouquinho, né, sobre os uncountable nouns. Os substantivos incontáveis não possuem forma no plural. Por isso usamos apenas na forma singular. Então, não tem plural, tá, people? É só no singular. Porque já que ele não conta, né? Nós não contabilizamos, então ele não tem forma do plural. Então, vamos ver o exemplo de uncountable nouns. Então, nós temos agora as uncountable nouns, que são substâncias. São exemplos de substâncias que nós não contabilizamos. Vamos ver os exemplos aqui junto comigo. Então, o primeiro deles é tea, que é chá, tea. Próximo é rice, arroz, rice. Em seguida nós temos water, water ou water, né? O T tem um som de R quando a gente fala bem rápido, né? Water, água. Em seguida nós temos sugar, sugar, açúcar. Food, que é comida. Em seguida nós temos beer, que é cerveja. Depois salt, salt, sal. E nós finalizamos aí nossa lista de substâncias, ok? Então essas substâncias aí são classificadas como uncountable nouns, substantivos não contáveis, ok? Então tea, rice, water, sugar, food, beer, salt. E nós vamos ver mais uma lista para vocês anotarem. Agora nós vamos ver sentimentos ou qualidades humanas que também são classificados como uncountable nouns. Então vamos ver a nossa lista aí. Primeiro começa com love, 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 que significa amor. Em seguida nós temos anger, 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 que é raiva.
Depois nós temos pride. Pride. Pride, que significa orgulho. Orgulho, pride. Depois temos patience. Patience, que é paciência. Então, esses são os sentimentos ou qualidades humanas que nós classificamos como uncountable nouns. Então, finalizando a nossa lista ali, nós temos fear também ainda, né? Como uncountable nouns, fear, que significa medo. Então, esses são sentimentos ou qualidades que nós classificamos como uncountable nouns, substantivos não contáveis. Vamos continuar a nossa lista agora com atividades. Atividades que nós também classificamos como uncountable nouns. Vamos lá ver a primeira, que é o verbo sleep, não é? Que é dormir, sleep, sleep. Em seguida, nós temos work, work, trabalhar, work. Depois nós temos drive, drive, dirigir. Então, esses aí são atividades que nós contamos como uncountable nouns, ok? Então, activities, atividades, sleep, work, drive. Então, dormir, trabalhar e dirigir. Vamos ver a nossa próxima lista de uncountable nouns, que são ideias e nomes abstratos. Vamos começar com beauty. Beauty ou beauty, não é? Tem som de R também. Então, beauty ou beauty, beleza, beauty. Próximo é life. Life, vida, life. Em seguida, nós temos death. Death. Death, que é morte. Depois, weather. Weather. Weather, que é tempo. Em seguida, nós temos boredom. Boredom, tédio, boredom. Fun, fun, diversão, fun. Safety, safety, segurança. E knowledge, knowledge, conhecimento. Então, essa é a lista de ideias e nomes abstratos que nós contabilizamos como uncountable nouns. São substantivos não contáveis. Então, tem várias palavras que são classificadas como substantivos não contáveis. Então, a gente está separando algumas delas, não é? Talvez você possa encontrar aí pelo caminho, para que você fixe aí, não é? Na sua mente sobre elas. Então, nós vamos continuar um pouquinho mais, mostrando outras listas, outras palavras também que são classificadas como uncountable nouns. Então, acompanhe. Continuando agora, nós temos os substantivos que são contáveis em outros idiomas, mas, olha o mais ali, mas, porém, contudo, entretanto, incontáveis em inglês, ok? Então, essas palavras aí, olha, elas podem ser contáveis em outros idiomas, mas no inglês a gente não conta, ok? Então, tomem cuidado com esta palavra, com essas palavras dessa lista que a gente está vendo agora, ok? Então, vamos ver a primeira palavra aí das duas colunas, né? Elas vão aparecer aí uma ao lado da outra, certo? Continuando, vamos lá. Accommodation, information. Então, essas duas aí a gente, né? Elas não são contáveis, certo? Mas em outros países pode ser que contem. Advice e luggage. Advice e luggage. Em seguida, nós temos baggage e news. Na sequência, nós temos behavior e progress. Depois, nós temos bread e traffic. Depois, temos furniture e travel. E trouble e weather. Então, accommodation, né, é acomodação. A information, informação. Tem palavras cognatas aí, né?
Advice é conselho. Luggage, né, são as malas, as bagagens. Baggage, a bagagem também. News, notícias. Behavior é comportamento. Progress, progresso, né? Palavra cognata. Bread, pão. Traffic é o trânsito. Furniture, móveis. Travel, viagem, ou viajar, né? Trouble, problemas. E weather, o tempo. Então, tomem cuidado aí quando vocês verem. Essas palavras não são contáveis em inglês. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre os uncountable nouns. Acompanhem comigo aqui. Então, lembrem-se que, como a gente não conta, não utilizamos essas palavrinhas aqui, ó, o a e o an, que significam os artigos indefinidos um e uma, com esses substantivos. Então, você não vai ver, né, a utilização destas palavras com os uncountable nouns. Por quê? Porque a gente não contabiliza, né? Então, um pão, por exemplo, que tinha na nossa lista. Então, a gente não vai utilizar isso aqui, certo? Continuando um pouquinho mais, para se referir à quantidade de um uncountable noun, nós utilizamos as seguintes palavras e expressões. Tá, se a gente não conta, né, como que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar algumas palavras e expressões que a gente pode fazer essa contagem, que a gente pode contabilizar. Mas o produto em si, ou a palavra em si, nós não contabilizamos. Vamos ver aqui as palavras junto comigo. Então, algumas palavras que a gente pode utilizar para fazer essa contabilidade é some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, plenty of. Então, quando você quer fazer uma contabilidade, né, você pode colocar essas palavras na frente, né, dos objetos ou dessas palavras não contáveis. Por exemplo, plenty of, vários, né, vários de, aí você coloca o seu uncountable. Some, o que é? Alguns, right? Então, estas palavras aqui nos ajudam a contabilizar com mais facilidade. Temos outras palavras também, acompanhe. Então, as unidades de medida exatas, como a cup of, cup é uma xícara, né? A bag of, um saco, né? A kilo of, 1 liter of, então, um quilo, 1 litro. A handful of, né? A pinch of, an hour of, a day of, então, um dia, uma hora, um punhado, ok? Uma pitadinha, que é a pinch of. Então, essas unidades medidas aqui a gente pode utilizar, né, para fazer aquela contabilidade daquelas palavras que a gente não costuma contar, ok? Então, essas são as expressões, né, e palavras que a gente utiliza para poder acompanhar os pronomes, os substantivos não contáveis, né, para a gente poder fazer essa contabilidade deles. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre eles aqui comigo. Então, agora nós vamos ver os examples, né? Alguns examples de palavras utilizando os uncountable nouns e nas frases também, né? Acompanha aqui comigo, então. Então, nós temos aqui the hikers brought plenty of water for their long hike. Olha aqui, people. Então, a palavra water está aqui, não é? Indicando que ela é um uncountable noun. Mas ela veio acompanhada de uma expressão que eu posso contabilizar, ok? Então, vamos ver aqui como é que fica a nossa tradução da frase. Olha só, acompanhe. Os hikers, né, os alpinistas, eles trouxeram o quê? Bastante, né, muito, bastante. Bastante o quê? Água, certo? Para a sua longa caminhada, for the long hike. Então, neste caso aqui, eu utilizei uma expressão para indicar que eu trouxe muita água, que eu trouxe bastante, o suficiente de água, né, para essa longa caminhada. Então, neste caso, eu utilizei uma expressão para fazer essa contabilidade. Vamos ver mais um exemplo. She won a lot of money in the lottery. She won a lot of money in the lottery. Então, aqui nós temos a palavra em destaque, não é? Que é o nosso noun, uncountable noun.
mas ela veio acompanhada de uma palavra que eu posso fazer uma contabilidade, né? Mais ou menos saber mais ou menos a quantidade desse money. Vamos ver aqui a nossa tradução, como ficou. Então, nós temos aqui, ó, she won. Won é o verbo, né, ganhar. No caso aqui, o verbo ganhar é win. No passado, ele fica won. Ela ganhou a lot of money. Então, este a lot of está indicando que essa quantidade de dinheiro foi muita, né? Bastante. A lot of money in the lottery, na loteria. Então, ela ganhou uma quantidade muito grande de money, de dinheiro, na loteria. Então, nós temos aí, né, novamente, um uncountable não acompanhado de uma expressão de quantidade, né? Que eu posso quantificar. Continuando. She hugged her children with so much love and affection. Então, a palavra love está ali indicada na frase, né? Está em destaque. Aqui está ela. Okay. Então, ela veio acompanhada também de uma expressão, né? Vamos ver aqui como é que ficou a nossa frase, olha. She hugged. O verbo hug aqui é o verbo abraçar. Como ele está no passado, né? Foi acrescentado o ed para ficar na forma do passado. She hugged. She hugged, ela abraçou as suas children, né? Her children, as crianças dela. With so much love and affection. Com tanto, né, amor e carinho. Esse tanto aqui, esse so much. Com tanto, com muito amor e carinho, né? Love and affection. Então, tá aí, são palavras, né, que foram acrescentadas junto aos uncountable nouns para dar essa ideia de quantidade, já que nós não podemos contabilizá-los. Então, vamos continuar vendo mais exemplos. Então, a próxima que nós temos aqui, né, é uma pergunta. Could you please bring me a cup of coffee? Could you please bring me a cup of coffee? Então, a palavra que está em destaque é o nosso uncountable noun. A palavra coffee é café. Como café, no caso aqui, a gente está falando do líquido, né? Ele é classificado como um uncountable noun, um substantivo não contável. Mas para fazer essa contabilidade, eu usei uma expressão, não é? E vamos ver aqui como é que ficou a nossa frase, ó, já que é uma pergunta. Could you please? Você poderia, né? Bem formal, né? Bem educado. Você poderia me trazer, bring me, né? O verbo trazer aqui está, ó. Bring me uma xícara de café, por favor, né? Olha o please lá no finalzinho. Então, esta xícara está aqui, ó, a cup of, né? Cup é xícara, então uma xícara de coffee, certo? Então, aí sim, eu posso contar, né? Uma xícara de café, 2, 3, 4, certo? Então, esse foi o meio de utilizar, né? Para contabilizar o substantivo incontável café. Por ele ser um líquido, nós utilizamos esses meios aí, né? Uma xícara, né? Uma garrafa, algo que você possa contabilizar, já que ele é líquido, right? Então, continuando, vamos ver mais outro example dos nossos uncountable nouns. I need 1 kilo of flour to bake a cake. Então, nosso uncountable noun está aqui, ó. Aqui está, certo? E tem uma expressão aqui que eu posso utilizar para fazer uma contabilidade. Então, vamos ver aqui a nossa frase, como ficou. Então, I need. O verbo need aqui está, ó. Need. Eu preciso, né? É necessário. Então, I need. Eu preciso de 1 quilo. Então, aqui é a quantidade que é necessária para mim, certo? Que é 1 quilo de quê? De flour, farinha, ok? Flour to bake. To bake, que é a palavra assar. Assar o quê? Um cake, um bolo. Então, neste caso aí, né? A farinha é como se fosse um pozinho, né? Então, ela se classifica também como substantivo não contável.
Então, eu faço a quantidade dela através dos quilos, né? 1 quilo de farinha, meio quilo, certo? 2 gramas, 3 gramas. Então, essa quantidade eu faço utilizando essas medidas, right? Então, mais um exemplo aí de substantivo não contável, né? E as palavras que eu posso utilizar para fazer essa contabilidade. Próxima frase nós temos aí, ela diz o seguinte: She drank 1 liter of water after exercising. Então, she drank, ela bebeu. Drank aqui está no passado, né? O verbo no presente é esse aqui, ó, drink. É um verbo irregular, né? Então, she drank, ela bebeu 1 liter of water. Então, aqui está a minha palavra, que é o substantivo não contável, né? E aqui está o meu recurso para fazer essa contabilidade. Eu usei uma unidade de medida que é 1 litro para fazer essa contabilidade. Então, ela bebeu 1 litro de água depois de fazer exercícios. After exercising. Então, essa foi a quantidade que ela tomou depois que fez todas essas atividades. Continuando, vamos ver mais um pouquinho, né? Dos nossos uncountable nouns e os recursos que nós utilizamos para fazer a contabilidade. The recipe calls for a pinch of salt. The recipe calls for a pinch of salt. Então, novamente, aqui a nossa palavra que está em destaque, que é o nosso uncountable noun. Salt, sal, certo? E aqui vamos ver qual foi o recurso que a gente utilizou para fazer essa contabilidade do sal. Vamos ver aqui nossa frase. Então, the recipe é a receita, certo? A receita, the recipe calls, pede o quê? For a pinch of. O que é esse a pinch of? Olha aí, é uma pitada, né? O pessoal que gosta de cozinhar aí, olha, a pinch of salt. A pinch of salt. Então, esse é o recurso que eu utilizo aí nesse caso, dessa quantidade, para indicar a palavra salt, que é sal. Então, a receita pede uma pitada de sal. Então, a pinch of significa uma pitada de. Então, nesse caso, nós utilizamos para falar a quantidade do sal que é necessário nesta receita especificamente. Então, vamos ver um pouquinho mais, né, sobre os uncountable nouns. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só. Nós vamos ver agora algumas palavras que nós utilizamos também com os uncountable nouns. Então, diz aqui o seguinte, ó, some, any. O que são os some e any? Eles dois são os pronomes indefinidos que são usados para indicar quantidades indefinidas ou não especificadas de algo, ok? Então, são pronomes indefinidos. Então, utilizamos para quê? Para indicar quantidades indefinidas ou não específicas de algo. Então, um pouquinho mais sobre ele. A diferença entre eles está no contexto em que são utilizados. Então, você tem que prestar atenção no contexto da frase, do que ela está falando, para você perceber, né, a utilização de um ou de outro. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre eles. Então, some significa o quê? Algum, alguns, alguma, algumas, né? Já que é indefinido, certo? Então, como é que a gente utiliza o some? O some é geralmente usado em frases afirmativas. Afirmativas ou para fazer perguntas, oferecendo ou solicitando algo de forma educada. Mas não esqueça, anota isso daí, ó. Em frases afirmativas ou para fazer perguntas solicitando ou oferecendo algo de forma educada. Olha o nosso exemplo aqui, né? I have some books on my shelf. I have é o verbo ter ou possuir, né? Have. Eu tenho o quê? Some, alguns books no meu shelf, né? Na minha estante. Aqui, olha, observe que eu não disse quantos livros eu tenho. Eu não dei a quantidade exata, não dei nada, não falei nada disso. Eu disse que eu tenho alguns, não disse a quantidade de nada.
Ou seja, ele é um pronome indefinido, certo? Então essa é a ideia dele. Por que eu usei o some? Porque nessa frase eu estou afirmando que eu tenho alguns livros. Então usei o some para fazer essa frase, né? Eu tenho alguns livros lá na minha shelf, né? Na minha estante. Então o some foi utilizado para dar uma quantidade mais ou menos parecida com algumas coisas, né? Eu tenho algumas coisas, alguns exemplos, né? Não diz que quantos são, mas alguns eu tenho, right? Vamos ver um pouquinho mais sobre os nossos pronomes. Agora o any, ele significa qualquer ou quaisquer. Então essa é a tradução dele. Então ele é usado em quê? É usado em perguntas negativas ou em perguntas que não oferecem ou solicitam algo de forma específica. Então anote aí, né? Lá no some é a forma afirmativa, não foi? Aqui é nas perguntas negativas, ok? Ou em perguntas que não oferecem ou solicitam algo de forma específica. Olha aqui, ó, frase afirmativa e negativa. I don't have any money right now. Eu não tenho nenhum dinheiro agora. Então, a ideia aqui é negativa, né? Eu não tenho nada deste dinheiro aqui, né? Nada deste produto. Então, eu utilizei o any para indicar, né, essa falta de, ok? Então, não tenho nenhum dinheiro agora. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Então, continuando aqui o any, nós temos qualquer ou quaisquer, que é o significado dele, né? Então, continuando, vamos ver um pouquinho mais. Olha só. Esse any pode ser usado em frases afirmativas também para enfatizar a ideia de qualquer ou todos. Como assim? Olha só, observe o nosso exemplo. You can take any book from the shelf. You can take any book from the shelf. Então, você pode pegar qualquer livro da estante, tá? Então, observe que essa foi uma frase afirmativa, não é? Estou dizendo, olha, você pode pegar qualquer um. Então, esse qualquer aqui, eu utilizei o any, certo? Então, por quê? Para indicar, eu enfatizar a ideia de qualquer ou todos, certo? Então, you can take any book from the shelf. Então, any book, no caso aqui, o livro, né? Você pode pegar qualquer livro da estante. Todos os livros que estão aí na estante estão liberados para você, não tem problema nenhum. Pode ir lá olhar os livros já na estante, escolher o que você quer, and you can take any. Então, observe que nessa frase foi uma frase afirmativa, mas qual é a ideia aí? Para enfatizar a ideia de qualquer ou todos. Então, nesse caso aí, né, qualquer um que você queira, você pode pegar, né? Então, ou seja, todos que você quiser estão aí liberados para você. Então, you can take any book. Você pode pegar qualquer um daqueles que estão lá na estante. Então, é só você chegar lá e escolher. Então, essa foi a nossa aula sobre os uncountable nouns e também sobre os pronomes indefinidos some e any. Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.